Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. No programa de hoje vamos focar um pouco mais sobre o Blumenau Esporte Clube, porque o BEC vive uma expectativa de iniciar os trabalhos e está disposto a subir um degrau no futebol de Santa Catarina, disputar a Série B, que agora assim a denomino, porque ano passado, ou pelo menos até os anos anteriores, chamava-se o campeonato da segunda divisão, divisão de acesso, que é a terceira, onde o Blumenau terminou como vice no ano passado, foi prejudicado inclusive pela arbitragem na partida decisiva diante do Internacional na cidade de Lages, mas existe a possibilidade de alguma desistência. E se isso se confirmar, o Blumenau poderá ser chamado para disputar a segundona ou a Série B, como queiram, nessa temporada de 2014. A direção já apresentou o uniforme para essa temporada e anunciou o técnico Rodrigo Casca, que vai comandar a equipe, independente se for a disputa da terceira divisão, a Série C, ou se eventualmente o BEC for chamado para a Série B, repito, se houver alguma desistência. Mas até lá tem que esperar passar a Copa do Mundo, enfim, toda essa expectativa que cerca aí esse calendário no futebol do Brasil. Rodrigo Casca, obrigado por estar aqui no programa e, evidente, vai falar um pouquinho sobre o Blumenau. Boa tarde, Minosso. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos à disposição, né? Como você falou, ainda há muita expectativa do que vai acontecer, né? Referente ao Blumenau Esporte Clube. O que se tem hoje de certeza é que a gente já está trabalhando, né? Principalmente nos bastidores, em termos de planejamento, já avisando esse ano de 2014, indiferente de Série B ou Série C do Campeonato Catarinense. Rodrigo, você, a diretoria do Blumenau, conseguiram esquecer o episódio de Lages no ano passado ou não? Olha, esquecer, dificilmente a gente vai esquecer, né? Até porque a gente viveu isso, né? Mas a gente tem que passar uma borracha, né? E temos que seguir em frente, né? Até porque a gente não pode parar porque houve um erro, né? Esse erro tem que ser esquecido pela gente momentaneamente e seguir a nossa vida, seguir o trabalho do Blumenau. Como muitos ainda dizem, né? Que o Blumenau foi o campeão moral, né? E isso, a gente tem que ter com a gente isso, mas saber que a gente tem que seguir em frente com o nosso planejamento. Pois porque aquele gol do Negreiros, normal, que Ângelo Rudimar Beck Bandeira anulou, vendo o impedimento que não existiu, que o árbitro que trabalhou no jogo, Célio Amorim, contribuiu também para a anulação, sem contar de outras coisas que aconteceram, como a expulsão do goleiro Ney e tantos outros incidentes daquela partida que eu acho que vai ser difícil de apagar da memória do torcedor, né, Casca? Verdade, né? Foi um domingo, assim, pra gente bastante triste, né? Da forma que terminou, né? No trabalho que tinha sido feito, né? Até chegar naquele momento, diríamos aí 5h30 da tarde no domingo, né? Que ficou marcado pra gente, né? Mas como eu falei, agora é seguir trabalhando em frente e tentar aí planejar melhor ainda esse 2014. É de se lamentar porque o Blumenau fez um campeonato e foi superior ao Internacional. Não que o Inter não mereça o acesso pela estrutura, estádio cheio. Acho que o Internacional merece não estar lá na segunda divisão como está. Tem que estar na primeira divisão e tomara que suba. Agora há que se lamentar, porque todo o trabalho feito acabou sendo prejudicado num erro da arbitragem, como nós vimos tantos também no Campeonato Catarinense agora. Campeonato Catarinense, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, Paulista e aí por diante, né? Já que está citando, vamos falar do Mineiro também, que o Atlético foi prejudicado. Exato. Eu acho que desde o começo, eu acho que esse campeonato poderia ter vaga para duas equipes, né? Eu acho que tanto o Blumenau, tanto o Lages, o próprio Jaraguá também, que fez uma campanha muito boa também, chegou na disputa do título do primeiro turno, né? Então, acho que desde lá do início já esse planejamento foi feito pela federação de subir uma equipe só, e novamente para esse ano também sobe uma equipe. Já é uma divisão bastante deficitária, né? Com bastante dificuldades, e ainda subindo só uma equipe. E acabou acontecendo do Inter ter subido da forma que foi. Pois é. E os dirigentes do Blumenau, inclusive o Márcio Santos, que estava na época, reclamaram muito da Federação Catarinense, em especial. Você, o Corsini, que é o presidente, tem alguma represária? Por exemplo, na hora, se surgia essa possibilidade de um chamado, alguma desistência de acontecer da federação, do tipo, não, vamos fazer com 9, mas o Blumenau tem que disputar o acesso. Minosso, eu ainda quero acreditar que naquele momento, naquela situação, acho que e também alguns dias após, acho que todo mundo estava nervoso, né? Acho que todo mundo passou por uma situação assim que ficou chateado, tanto como se frisou o Márcio Santos, a própria diretoria, eu como treinador, os jogadores, o torcedor blumenauense também. Então eu acredito assim que o Delfim, a federação, deva no momento ter ficado chateado até por algumas palavras que foram proferidas após essa situação toda.
Mas acabou de se ter outro exemplo aí no estádio do Marcílio Dias, com o Delfim também, outras confusões todas. Então eu acho que se nós formos ficar com essas mágoas, com essas situações passadas do futebol levando para o ano seguinte, eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então eu acho que passou, 2013 passou, aconteceu, teve discussões, teve ofensas, teve culpando a federação culpando o Blumenau, porque foi sem goleiro e outra situação. Então passou o ano, morreu o ano, vamos para o ano 2014 e acho que tem que ser dessa forma, até porque senão a gente não consegue a cada ano renovar. Pois é, você na condição de técnico do Blumenau e na época era o treinador também, essa história muita gente não conseguiu entender como é que o Blumenau vai para uma decisão e só leva o goleiro, o Ney, e acaba sendo expulso, e ele, experiente que era capitão do time, sabedor que qualquer probleminha poderia ser o pivô, e acabou se confirmando com a expulsão dele. Como é que o Beck foi com o goleiro só? Na verdade, quando eu assumi o Beck, na verdade, né, já na quarta ou quinta rodada, se não me engano, do segundo turno já, né? Não, do primeiro turno, né? Desculpa, do primeiro turno ainda. A gente conseguiu ainda trazer alguns jogadores para escrever e a gente depois não conseguiu ter essa inscrição do outro goleiro, né? A gente passou, da minha parte, eu passei para a diretoria, a gente até pediu mais um goleiro na época e não houve essa possibilidade de escrever outro goleiro, né? E acabamos indo para esse jogo sem. Chegou um momento da competição também que encerrou as inscrições, né? Nós tínhamos 2 goleiros e infelizmente a gente teve na primeira decisão em casa a expulsão também do goleiro reserva, né? Fora de campo, né? Fora de campo. Então, você imaginar que você vai ter nas 2 decisões um goleiro expulso em um jogo e no outro jogo outro expulso, né? Então, é claro que foi uma falha, a gente tem que admitir isso, né? Mas ficou a lição, né? Ficou a lição, com certeza. Agora, Casca, é claro que depende de calendário, mas como é que vocês estão projetando os trabalhos, a retomada das atividades? A gente tem feito algumas reuniões, né, juntamente com a diretoria, e essa espera da vaga aí para a Série B, ela existe, né, e a gente pode começar os trabalhos já a partir de maio, até porque ela começa após a Copa. E se a gente for disputar a Série C, que é a terceira divisão, a gente deve iniciar os trabalhos no começo do mês de junho já. Independente de qual competição, já você tem uma lista de nomes para compor o elenco, um grupo mais ou menos encaminhado ou não? Já, a gente até já tem passado para a diretoria já uma lista de jogadores que possam vir para jogar a terceira divisão e alguns que possam vir para jogar a segunda divisão, né? Então agora é esperar essa definição de Série B ou Série C para depois a gente fazer esses contatos e já poder fazer a apresentação dos jogadores. Mas já temos já bastante jogadores contactados já e esperando essa definição. Como a gente está esperando, eles também estão esperando só definir que divisão que a gente vai atuar. Tem alguma convicção de que o Beck vá para a segundona? Olha, convicção não se tem, né? Existe uma esperança ainda, né? Até porque há boatos, né, de que algumas equipes aí possam vir a acabar desistindo, né? Então a gente está nessa esperança aí. Mas hoje a gente trabalha bastante focado, tanto eu e tanto a diretoria, na realidade que é a terceira divisão do Blumenau hoje. Eu mesmo conversei com o presidente Delfim Peixoto Filho, da federação, e ele deixou claro que existe a intenção, ou pelo menos há um trabalho em Canoinhas, né, do Canoinhas tentar se recuperar financeiramente para vir para o campeonato. Mas ele disse que além do Canoinhas, outras 2 equipes cogitam não participar da competição. Só que a categoria de base, no juvenil e nos juniores, a competição iniciou e os meninos estão jogando. Então nessas categorias não houveram desistência. Pode acontecer no adulto, talvez seja mais provável, porque ali custa mais para manter a estrutura, né? Exatamente. Como eles têm a vaga, eles começaram com a categoria de base até para não perder essa vaga que tem, né? Então é um tempo que enquanto vai disputando a categoria de base, existe o tempo deles buscarem parceria, buscar alguns investidores, para daí, depois sim, eles poderem disputar. E se isso não vier a acontecer, pode acontecer, como você falou, que o próprio Delfim já afirmou, que pode haver alguma desistência. Mas esse pode é que nós do Blumenau nos atrapalha um pouco no planejamento. Por isso que a gente prefere planejar de momento a terceira divisão. E se isso vier a acontecer, né, em seguida a gente poder rapidamente formar, de repente, reestruturar um pouquinho mais para poder disputar a segunda divisão. O Canoinhas disputou a segunda no ano passado com a marca, né, o registro do Biguaçu. Certo. É o que provavelmente vem acontecer se numa eventualidade houver desistências. Agora, independente de Série C, de Série B, o elenco terá o mesmo perfil ou vai se investir menos no caso do acesso? O campeonato esse ano, em virtude da Copa do Mundo, vai ser bastante complicado assim, para algumas equipes, né? Até porque vai jogar-se a segunda e terceira divisão praticamente na mesma época, né? Então, aí, se for analisar, são 20 equipes, 10 na segunda e 10 na terceira, são aí 200, 300 jogadores envolvidos, né? Então, para você buscar peças, dificulta, né?
É claro que o orçamento para uma segunda divisão é uma situação, até porque sobe duas equipes, o regulamento é totalmente diferente do que da terceira. Mas como eu falei, hoje nós estamos planejando para disputar a terceira divisão e se isso vier a acontecer de uma segunda divisão, a gente poder dar uma mesclada melhor na equipe, buscar alguns jogadores mais experientes para poder, quem sabe, conquistar até a vaga da primeira divisão após. Rodrigo, nessa lista que você tem ela guardada, as 7 chaves, ou já é possível divulgar algum nome assim que você está conversando? Não, hoje futebol 7 chaves é difícil você conseguir esconder, né? Hoje todo mundo sabe, né? E a gente que eu rodei bastante aí no futebol, vi vários jogos aí do Campeonato Catarinense, tanto do Paranaense também, então a gente tem um leque grande de jogadores, né? Alguns aí que a gente já tinha interesse aí, que estavam jogando a primeira divisão aqui, acabaram durante a semana que passou acertando já em outras equipes, até inclusive algumas equipes aí que estão também na esperança de disputar a Série D ou Série C, alguns jogadores que a gente tinha interesse em trazer para o Blumenau. Mas eu acho que é uma divisão, jogar brasileiro e jogar uma segunda ou terceira divisão do Campeonato Catarinense, é claro que o jogador vai preferir jogar o brasileiro, né? Mas são jogadores todos aí, um dos que a gente já tinha bastante acordado, que viria para o Blumenau Esporte Clube, era o goleiro Marcelo, que estava jogando pelo Operário de Ponta Grossa, e na última semana aí o Londrina acabou levando ele, né? Acabou contratando ele, foi um goleiro que jogou comigo no Cianorte, e que sinal que a gente estava no caminho certo, né? Estava em busca de uma peça que o Londrina acabou levando, né? Então foi uma das percas nossas já. Mas como eu te falei, a competição, a disputa esse ano nos calendários vai ser muito difícil para montar time, até porque existe a Série D, existe a Série D, existem as segundas, as terceiras divisões, né? E hoje tem muitas equipes na Série D e na Série C que estão também com problemas financeiros. Então muitos jogadores vão estar jogando por um salário menor na Série D e Série C e que vão preferir jogar uma Série D, um exemplo, por R$2.000 jogar a Série D e não vir para jogar uma Série segunda ou terceira divisão do Campeonato Catarinense ou do Paranaense que seja, é óbvio, até porque é uma vitrine maior. Então acho que a dificuldade para montar a equipe vai ser bastante grande, não só do Blumenau, como todas as outras equipes. Agora, em relação àquele grupo que você trabalhou no ano passado, tem algum jogador que vai voltar? Eu vi que uma turma que esteve lá em Ibirama, de alguns jogadores que passaram por lá, o Ney, por exemplo, parece que já acertou com o Inter de Lages. Não só o Ney, outros que jogaram aqui que estariam encaminhando acerto com o Inter. Olha, futebol é assim, o jogador está no mercado, as equipes estão montando times, né? E o Ney fez um grande campeonato para o Blumenau, né? Se não me engano, o Jajá também. Exceto lá o jogo que aconteceu lá em Lages, mas ele fez uma campanha muito boa, né, para o Blumenau. O outro, eu estou me lembrando aqui, o Matheus também Guerreiro já acertou também, com o né? Inter. Mas não tem o que fazer, né? Eu acho que são jogadores que estão no mercado, como eu falei, e se o Inter levar sucesso para ele, que eles consigam fazer uma campanha boa novamente, como eles fizeram para o Blumenau Esporte Clube, e a gente montar nosso time aqui e também poder brigar pelo nosso espaço. O Crocini já definiu um teto salarial, não? Não. Só você pode indicar, mas até tal valor. Para cima, não. Não, a gente ainda não fez esse planejamento aí, até porque a gente está na esperança aí também de algumas parcerias, algumas empresas, né? As pessoas que vão apoiar, que é o normal do futebol, e depois a gente poder sentar e fazer esse planejamento aí. Bom, e a equipe que vai trabalhar contigo está definida ou ainda precisa ser... Também a gente está nesse aguardo aí por definição também de competição B ou C, né? Então, a gente, em termos de definição de comissão técnica e jogadores, ainda por enquanto está meio parado. A gente está planejando e reestruturando um pouco o Blumenau também na parte extracampo, em condições de treinamento, em moradia, né? Tem bastante coisa para ser feita, então a gente está nessa fase agora de planejamento. Esse ano, o Blumenau pretende também cuidar dos meninos da base, diferentemente do que aconteceu ano passado. Exatamente, né? Esse ano já está sendo trabalhado, né? Eu tenho acompanhado também alguns jogos aí final de semana, de sábados aí, amistosos que o Blumenau tem feito, né? Tanto na categoria júnior e na juvenil. Tem feito um excelente trabalho, já vi garotos lá que podem estar completando o elenco aí do Blumenau Esporte Clube, indiferente como se fosse de outros anos, né? Que fizeram esse trabalho distante que a gente não pôde acompanhar. Então esse ano a gente tem acompanhado dentro do meu tempo aí, eu tenho ido ver esses jogos aí, eu acho que é bastante importante para a gente poder estar trazendo esses garotos aí já para estar trabalhando junto com a equipe profissional. Ano passado, o Blumenau trabalhou lá no Canto do Rio, no campo do Adolfo Largura, que é o campo do Horizonte. Também, Horizonte, né? lá no... Mas lá em cima no Grêmio Tupavazinho, não chegaram a treinar Isso, lá, no Grêmio Tupavazinho também, né? Vão repetir esses locais para os treinamentos, não? Olha, o Grêmio Tupavazinho existe, né? Essa parceria, né? Até porque a base do Beck também, momentaneamente, está treinando lá, né? E o Beck agora também conseguiu aí fazer uma parceria juntamente à MABA, né? Que é a Associação do Baden, então a gente já esteve lá analisando também. E agora está naquela situação de fazer os contratos, de fechar o contrato com a MABA, para a gente poder estar usando lá como um centro de treinamento. E o Blumenau vai também fazer alguns investimentos lá também em termos de vestiário
e futuramente a arquibancada para que a base, principalmente, possa jogar lá suas competições, mas a princípio o Blumenau poder treinar lá. Eu não sei se tu tens a resposta para a pergunta que eu vou fazer agora, mas corre na cidade que o Blumenau poderia mandar seus jogos no Carlos Barbosa Fontes, lá em Gaspar, ou eventualmente no Gigante do Vale, em Indaial e não mais no SESI. Procede? Você tem alguma informação nesse sentido? Não sei se eu vou te responder a pergunta, mas comentários existem, conversas existem, né? E até às vezes quando a gente faz algumas reuniões existe a possibilidade sim, até porque a gente sabe que hoje em Blumenau existe um estádio e esse estádio é particular, esse estádio não é municipal, né? E se paga uma taxa muito alta para jogar. Então, como eu acabei de falar antes, uma competição terceira divisão que ela é bastante deficitária, para você pagar uma taxa para jogar no SESI é muito difícil, né? Então, de repente, a gente conseguisse alugar um local mais próximo aqui que também ficasse próximo para o torcedor ir. Apesar de que, minha opinião particular, eu acho que time de Blumenau tem que jogar em Blumenau. Aquilo que eu sempre falei, Canoinhas joga lá em Gaspar, ou antes de te vir na terceira divisão, tu joga com Canelinha, tinha que ir lá em outros... O Canoinhas jogava no estádio dele. O Curitibano jogava aqui em Indaial, então tem toda essa situação, que eu nunca concordei com isso. Mas como a gente fala, como está se reestruturando e está voltando o Blumenau agora, a gente também tem que entender a parte financeira, a gente sabe que a dificuldade existe, né? E por que não, de repente, ter que passar por essa situação de jogar numa cidade vizinha e quem sabe conseguindo aí uma divisão maior, onde os recursos também são maiores, a gente poder voltar a atuar dentro de Blumenau. É bem falada essa questão, porque em caso de uma segunda divisão, os jogos com o Guarani da Palhoça, com os dois times lá de Tubarão, tem o Concórdia, tem outras equipes ali, né, que tem uma certa tradição dentro do futebol de Santa Catarina, o próprio Inter de Lages, que viria, né? Agora, se você vai para um acesso, de novo, Pinheiros, Curitibanos, com 200 pessoas no estádio do SESI, é complicado. Poxa, aí o custo-benefício complica, né? Exatamente. Só prejuízo. Isso é verdade. Então, por isso que, de repente, ainda pode ser que isso venha a acontecer, né? Mas, quem sabe, futuramente, a gente já possa aí manter novamente os jogos dentro de Blumenau. Casca, e nesse meio tempo, tem tido algum outro tipo de atividade ou só essa coisa de conversar, ajustar as coisas no Blumenau, observar jogadores por aí? Em fevereiro eu abri também uma escolinha de futebol, né, em Indaial, né? A gente coloquei lá uma parceria que eu fiz aí de um núcleo, né? De uma franquia da Seleção Brasileira de Master, né? São os jogadores que fizeram essa franquia. E a gente acabou trazendo para Indaial a possibilidade, então os garotos estão lá. A gente tem 4 bairros hoje da cidade de Indaial, né? Então a garotada tá participando bem, os pais estão colaborando bastante, isso tem, né, é o que eu tenho feito de momentaneamente, né, coordenando essas categorias aí e nos outros horários aí trabalhado pelo BEC. É futebol? É futebol, né, society, né, nos gramados sintéticos, né, então são 4 bairros que a gente tem a escolinha dentro da IAL. E o uniforme, a camisa, aliás, você trouxe aqui uma camisa, então vamos mostrar essa camisa. Você fala da seleção Master, e qual é a camisa da seleção, ano de Copa do Mundo, pelo menos as cores, né? Isso. Então, esse aqui é o kit, na verdade, né? Tem o calção também da escolinha, né? Que a garotada adquire. Todas as equipes usam essa camisa? Isso, todos os alunos usam esse uniforme aqui. Então, o pai faz a inscrição do aluno, né? E ele adquire o kit. E é legal, você hoje, como você falou agora, na Copa do Mundo, a gente vê as garotadas tudo uniformizado, a gente faz bastante joguinhos amistosos, joguinhos E essa treinos. Camisa amarela faz sucesso nessa época? Faz, né? A gurizada gosta bastante, então a gente tem trabalhado em cima desse quesito aqui nesse momento na cidade de Indaial com essa escolinha aí. Isso é para atender as crianças que gostam de futebol ou tem um objetivo aí de lapidar esses garotos para o futuro? O objetivo maior nosso é que a gente consiga ajudar aí hoje formar cidadãos, né? Ajudar esses pais aí também, que a gente sabe que hoje as coisas são bastante difíceis, esse mundão aí te proporciona caminhos aí bastante errados também. Então, se a gente puder estar ajudando os pais, essa garotada aí a se formar grandes cidadãos, e dentro também, é óbvio, tanto fazendo esse trabalho com futebol, é claro que daqui a pouco pode aí aparecer algum novo craque, algum jogador aí que a gente possa estar revelando para o futebol brasileiro. Por falar em seleção brasileira, está chegando aí a Copa do Mundo. No dia 12 de junho, Brasil e Croácia dão o pontapé inicial na Copa no Brasil. Como é que você, profissional da bola, está encarando essa competição, sendo o Brasil país sede? Olha, eu sou brasileiro, eu acredito, confio muito, eu acredito que nós temos totais condições de ser campeões mundiais, principalmente para nós estar jogando no nosso país, né? Mas, por outro lado, vendo assim profissionalmente futebol, eu tenho bastante receio também, porque eu acho que as outras equipes vêm bastante forte. Eu acho que os outros países, a gente vendo um pouquinho desses jogos aí agora da Barcelona, jogando aí contra o Bayern, contra o Atlético, a gente vê
eu consigo analisar assim que eu acho que é o que a gente vai sofrer bastante com outras equipes, entendeu? Em termos de formação de jogo, de forma de jogar, todo mundo marcando atrás da linha da bola, né? Com linhas de 4 muito bem formadas, com bastante dificuldade. Pode ver o Barcelona teve muita dificuldade com a própria criatividade nossa do Neymar. Um dia nós temos esperança do Neymar, a gente assiste um jogo mal dele no Barcelona, a gente já perde um pouco da esperança, já fica preocupado, né? Então, eu acho que a gente vai sofrer bastante. Confio, como eu falei, como brasileiro, confio muito, mas vamos ter bastante dificuldade. Rodrigo, o Brasil só tem um craque mesmo, que é o Neymar? No mais, são operários? Não, não acredito. Eu ainda acho que a gente existe muita qualidade técnica, né? Porque a gente vive aí nesse país nosso do futebol, tem muito craque, muito jogador interessante, com muita qualidade. Mas eu ainda acho que se nós formos ganhar a Copa do Mundo, o Minuciano, vai ser ainda com um pouco do dedo do Felipão ainda, e de uma coisa que ele sabe fazer muito bem, que é agregar o grupo, entendeu? Que é ele fazer o grupo realmente a ralar, realmente, jogar determinado pela nossa seleção brasileira, pelo nosso país. Então eu acho que o conjunto em si pode nos dar esse título, mas não acredito que a individualidade do Neymar, ou indiferente de quem for jogar, se é o Fred, ou se é o Hulk, o Paulinho, que tem feito grandes jogos também. Mas eu acho assim, aposto muito hoje, o pouco de esperança ainda que eu tenho em termos de parte técnica e tática do futebol, eu ainda tenho ainda no Felipão, que ele possa agregar esse grupo e realmente ir lá jogar a Copa do Mundo com muita vontade e determinação para o nosso país. É lógico que o Brasil, pela sua tradição e pelo número de conquistas, sempre é favorito numa Copa do Mundo. E por jogar a Copa dentro do próprio país, imagino que aí aumenta, amplia esse favoritismo. Nós falamos há pouco dos adversários, e aí podemos colocar seleções em condições de ganhar a Copa aqui no Brasil. Acho que a Alemanha talvez seja uma ou a principal delas, né? Exato. A Espanha, por ser a atual campeã do mundo, mas acho um pouco envelhecida. Acho que a França e a Itália... Bom, a Itália sempre vem como uma das tradicionais seleções, né? E aqui, pela rivalidade, sempre é a Argentina. Eu acho que um dos meus candidatos, assim, se fosse a gente falar agora em apostas, em candidato, em opiniões, acho que a Alemanha e a Argentina que tem tudo para nos incomodar mais aí, né, de repente num cruzamento e antes de uma final. Eu acredito muito na Alemanha e na Argentina ainda. Apesar de, como você falou, na Espanha também tem crescido muito, apesar da idade de ser uma equipe já mais experiente, né? Mas é uma equipe também que tem muita qualidade também. A Holanda sempre chega, mas para decidir, agora para levar, não. É outro, né, que tem também grandes jogadores, a gente vê espalhado em alguns países aí, jogando por alguns clubes aí, grandes jogadores também. Pode também vir aqui também, né, fazer uma grande competição também, uma grande Copa do Mundo também. Vamos esperar com expectativa e logo se aproxima a Copa do Mundo. Voltando ao Blumenau, agora, não faz muito tempo, acho que foi em março, o Blumenau apresentou o uniforme para essa temporada, independente de disputar a divisão de acesso ou eventualmente a segunda divisão. Vamos recuperar as imagens que a gente tem aqui da nossa equipe, do nosso arquivo. Esse é o uniforme, né, para essa temporada. Essas camisas estão à disposição aí no comércio para o torcedor, né, Cássio? Estão à disposição, tem também na secretaria do clube também, né? Está à disposição aí para o torcedor aí que queira adquirir aí para poder estar ajudando também o clube aí na condição financeira. Eu acho que foi colocado para isso, de momentaneamente, essas camisetas e lançando aí um novo modelo aí já para esse ano 2014. O que mudou desse modelo para o do ano passado? O desenho, né? O design dela mudou, né? As cores mantêm, a tricolor, né? Mas mudou o desenho, o formato dela mudou, ficou bem bonita também. Agora, essa torcida do Blumenau que você conhece, porque você jogou futebol aqui no amador da nossa região, conhece como ninguém o torcedor do Beck. Esse torcedor faltou com o time ano passado? Eu te confesso que uma das coisas que me fez a ficar aqui no Blumenau foi o torcedor. Isso eu sempre comentei, sempre falei. Né? Hoje eu posso dizer que eu teria algumas situações aí para o futebol paranaense, né? Para mim tá indo, né? E eu nem forcei muito, até porque houve logo esse convite aí do Beck também. E uma das coisas que me fez ficar no futebol de Blumenau foi o torcedor blumenauense. Eu acho que o torcedor do Beck, muito se fala, porque o torcedor não foi, o torcedor deixou de ir, foi muito pouco, mas para um clube que estava um tempo fechado, né? Um clube que se reativou novamente, não é fácil não, você voltar aí a colocar. E nós chegamos a colocar aí 1.300, 1.400 pessoas em alguns jogos mais importantes. No jogo de estreia, me permita, foram 1.600 torcedores contra o Internacional. Aquela expectativa do retorno. Exatamente. Né? Daí, infelizmente, nesse dia houve a derrota, né? Sim. Então, de repente, se ganha, o torcedor se motiva. Mas o torcedor veio depois nas partidas decisivas. Agora, naqueles jogos
no meio do campeonato. É o que eu disse durante o programa, 300, 250, pouca gente, né? O adversário não proporcionava também, né, Minosso? Pode ver o próprio outra equipe do Blumenau aqui também, quando vem jogos aí contra o Atlético de Birama, contra a Brusque, na Copa Santa Catarina foi assim. Então, foi e eu quando eu fui ver alguns jogos aí contra o Criciúma, contra o Figueirense, estádio cheio. Então, quando vinha o Brusque jogar, quando vinha o Juventus de Araguá, o Atlético de Birama, que são equipes, né, menores, também é pouco. Então é normal do futebol. Você vai no Maracanã, você vê Flamengo jogando com 6, 7 mil pessoas também. Nós tivemos o Campeonato Carioca, acho que foi o Flamengo com 300 e poucos torcedores. Isso aí acho que foi lá em Moça Bonita. Isso aí vai acontecer, vai ser normal. Eu acho que o torcedor do Beck, com o tempo, com o trabalho que vem sendo feito, eu acho que ainda vai chegar ao objetivo que já era antigamente. Já. Pois é, a bola rola no meio da semana próxima. Na Copa do Brasil, jogo de volta do Joinville, dia 22, terça-feira agora, 19h30 na Arena, contra o Novo Hamburgo. Tem que reverter o resultado, tomar uma pancada lá em Novo Hamburgo, perder por 1-0. O Avaí enfrenta o Asa no dia 23, 19h30, quarta-feira. O time do Fluminense encara o Tupi. O São Paulo tem o CRB pela frente também. Na Taça Libertadores de América, quarta-feira, 2 jogos. Grêmio e São Lourenço na Argentina, Atlético Mineiro e Nacional lá em Medellín, Colômbia, 10 da noite. Por falar em Avaí, Joinville e coisa, Figueirense, ficou em boas mãos o título do Catarinense para o Figueirense? Ficou, acredito que ficou. Desde o começo eu falava que acho que uma equipe ainda que estaria mais preparada, eu acho que era o Figueirense e acho que ficou em boas mãos. Nos campeonatos regionais, alguma surpresa? Você que trabalhou no Paraná, é uma surpresa total, final do interior Maringá e Londrina. Até porque acompanha um pouco o Facebook aí, eu comentava lá no Facebook, para mim não é novidade, né, o Maringá, até porque eu até comentava, 70% dessa equipe do Maringá eu que montei, né, em termos de jogadores e comissão técnica que ficaram lá, conheço muito bem o futebol de lá, o investimento do Londrina é altíssimo, né, hoje é uma das equipes aí que tem um dos melhores treinamentos do Brasil hoje, o Londrina, né? Não é prova disso que o Flamengo, outras equipes fazem pré-temporada lá. Então, talvez para as pessoas que estão um pouco mais longe seja novidade, mas para quem acompanha lá não é novidade não. Acho que as equipes mereceram. E o regulamento também de ser só turno, né? A primeira fase teve bastante surpresas também nos outros estaduais. E a exceção também foi em São Paulo, que do ano levou nos demais estados, como é de hábito, um dos grandes venceu. Exato. Rodrigo, obrigado por ter estado conosco aqui. Sucesso aí nessa caminhada à frente do time do Blumenau. E a expectativa é que o Beck na C ou na B, faça uma boa campanha e suba um degrau no final do ano. Obrigado pelo espaço e quando precisar a gente estará aqui trazendo matérias aí do Beck. Rodrigo Casca, técnico do Blumenau Esporte Clube, foi o nosso entrevistado no programa Meia Hora Esportiva de hoje. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, uma boa semana.